Segundou, minha rapaziada, segunda-feira, e como é que foi o final de semana de vocês? Foi tranquilo? Foi na paz? Se foi, graças a Deus. Se não foi, dê graças a Deus também, que pelo menos você tá aí com vida, que é o mais importante. Com certeza o final de semana de nós rubro-negros foi incrível, até porque nosso Mengão venceu o freguês de sempre, né? Estamos aí próximo a mais uma final em 2025 com o Felipe Luiz no comando. Se você tá de boa, se você tá tranquilo, já deixa o like aí, porque creio eu, acredito que a semana de todos nós vai ser incrível, vai ser abençoada por Deus. Então já desejo para vocês uma semana maravilhosa, com muitas bênçãos e principalmente saúde, que é o mais importante. O resto a gente corre atrás, não é verdade? Deixa eu trazer para vocês, meus amigos, porque é inacreditável o que esses caras de clubes caloteiros pensam que o Flamengo é. Eu acho que eles pensam que o Flamengo é um clube bagunçado, mas não. O Flamengo de 2025 para frente, até o final do mandato do BAP, não é um time mais bagunçado, não é um time mais amador. Aqui, meu amigo, se vocês quiserem comprar jogadores, vão ter que pagar à vista. Money, sabe? Money. Chega de estar vendendo o jogador a parcela. Chega do Flamengo estar tomando calote de times caloteiros que ainda querem ter razão. E eu vou trazer para vocês aqui uma declaração do Boto, o nosso dirigente, José Boto, sobre o Thiago Maia do Internacional. O Internacional que não paga o Thiago Maia, quer vender o Thiago Maia sem mesmo ter pagado para o Flamengo o jogador e ainda quer lucrar em cima. Só que, quando a gente pensa que já viu de tudo, aí vem o presidente, na maior cara de pau, o presidente do Internacional, vem querer atacar o Flamengo, tirar gracinha com o Flamengo, debochar da cara do Flamengo, achando que está no seu direito, achando que está certo. Vou trazer isso aqui, vamos reagir juntos no vídeo de agora, porque isso é um absurdo, não pode acontecer. Não pode acontecer. Só que antes, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilhe este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Mas Almeida, por que você tá tão revoltado nesta segunda-feira? Porque, cara, o que me tira do sério, meus amigos, é o seguinte, dirigentes de outros clubes vêm querer achar que o Flamengo ainda é aquele Flamengo de anos atrás, um Flamengo que era só bagunça, um Flamengo onde era casa da mãe Joana. Não é mais assim. Não é mais assim, ainda mais com essa nova diretoria, com o novo presidente BAP, que já falou aqui não tem bagunça. Aqui é um Flamengo hoje profissional, não é um Flamengo amador, onde outros vão querer vir aqui e fazer o que bem entender, não é assim. E o Flamengo, cara, a gente já teve alguns exemplos, né, do Flamengo vender jogador para certos clubes, vender a parcelado, a parcela, e esses clubes não pagarem o Flamengo e ainda achar que está na razão. É tipo aquela frase, né, bem típica de caloteiro: devo, não nego, pago quando puder. Né? Devo, não nego, pago quando puder. Tem um exemplo de um clube daqui de São Paulo, né, que se acha grandão, né, que comprou o Hugo Souza. Mas foi uma briga para pagar o jogador. O Maluda queria parcelar, onde o Flamengo queria à vista. Não, eu quero parcelado, mas não. O acordo é à vista. Não, mas a gente quer parcelado. Pô, quer exigir o jeito de como vai pagar. Não sei se já pagou o Mateuzinho. Não sei se já pagou o Mateuzinho, porque estava com parcelas atrasadas do Mateuzinho. E agora, o Internacional, o Flamengo que
negociou com o Internacional o Thiago Maia. Para o Thiago Maia, para o Internacional pagar o Flamengo a parcelado, para facilitar a vida do pessoal do Internacional. E os caras não pagaram. Prometem, prometem, prometem e não pagam. Muito bem. Aí o Internacional se acha que está no direito, acha que está certo, né? A torcida do Internacional também acha que estão certos de dizer que não, a gente paga a hora que bem entender, tá tranquilo, tá de boa, mas não pagaram ainda ao Thiago Maia, que é do Flamengo. Não pagaram nada ainda sobre o Thiago Maia. E quando a gente pensa que vai parar por aí, não, aí que vem um absurdo do absurdo. O absurdo do absurdo. Cara, parece brincadeira, mas não é. O Internacional compra o Thiago Maia do Flamengo, não paga pelo jogador e agora quer vender para o Santos. Quer vender para o Santos pelo dobro do valor para ficar com uma parte desse dinheiro e o Santos paga o Flamengo. Olha, cara, irmão, malandro é malandro, né? Malandro é malandro. Cara, quando quer ser malandro, é inacreditável. O Internacional compra o Flamengo compra o Thiago Maia do Flamengo, não paga, quer vender para o Santos, quer lucrar em cima e o Santos que paga o Flamengo. Cara, nunca vi isso na vida, irmão. Eu nunca vi isso na vida e o Internacional tá achando que tá certo. E quando foi no final da partida onde o nosso Flamengo derrotou o Vasco, né? O Vasquinho da Lama, mais uma vitória, né? Não é novidade mais para ninguém. O Flamengo ganhou de 1-0 e o José Boto falou sobre essa situação do Internacional ainda não ter pago o Thiago Maia e o Internacional querer vender o Thiago Maia para o Santos. Pô. Abre aspas para José Boto. Não temos pressa em negociar jogadores entre clubes brasileiros. Não vamos vender jogador sem dinheiro, né? Sem dinheiro à vista ou com garantias. Pelas más experiências que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. É isso, irmão. Então, foi uma ordem do presidente, o BAP, para não negociarmos sem essas condições. O Internacional tem que nos pagar. Ele finalizou assim: o Internacional tem que nos pagar. Fecha aspas. O dirigente de futebol do Flamengo, José Boto. Já que não paga, o jeito é cobrar em público. Assim como fez com o Corinthians, com o Hugo Neneca, com o Matheus, com o Mateuzinho, Matheus França, Mateuzinho, enfim, é o Mateuzinho. E agora o José Boto teve que tomar uma atitude e vir a público. Foi perguntado sobre a situação, né? E o mesmo falou: o Internacional tem que nos pagar. Bom, tá certo o Flamengo de cobrar, tá muito certo o Flamengo de cobrar. Só que quando foi agora, neste domingo, acho que foi no domingo ou foi no sábado mesmo, não, acho que foi no domingo, nesse último domingo, nesse último final de semana, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, é aí que a gente se surpreende. É aí que a gente se surpreende. Foi no sábado mesmo, tá? Foi no sábado. O presidente do Internacional, né, em uma entrevista coletiva depois ali do jogo do Internacional, simplesmente debochou do Flamengo, tirou onda com a cara do Flamengo, falando o seguinte que nós vamos ver agora ao vivo e a cores. O áudio aqui tá ok? Olha só o que o presidente, o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, falou na coletiva deste último sábado sobre o Flamengo depois de ser cobrado pelo José Boto. Vamos conferir? Sobre o Thiago Maia, o jogador
saiu do grupo para ser negociado com o Santos. Nós temos a documentação do Santos com uma proposta assinada, rubricada com todas as considerações que o futebol exige, inclusive com aquilo que está dando problema agora, que são as garantias. Está escrito as garantias e a confirmação do Santos em relação a isso. Mas, infelizmente, isso não aconteceu até esse momento. Não é um problema do Internacional, mas passa a ser, porque o jogador é do clube. Eu digo a relação das garantias. O jogador é do clube? Tem certeza disso, presidente? Que o jogador é de vocês, uma vez que vocês não pagaram o Thiago Maia, o jogador ainda pertence ao Flamengo. Ainda pertence ao Flamengo. Que história é essa que o jogador é de vocês? Porra, pelo amor de Deus, quer chamar o jogador de seu? Paga, como o José Boto falou. O Internacional tem que nos pagar. O jogador é do Internacional. Tá de brincadeira, rapaz? Nós definimos aqui que até terça-feira, quando o grupo se apresenta, se esse assunto não tiver resolvido, o Thiago Maia vai se representar com o grupo. Infelizmente, é uma negociação complexa, porque envolve várias frentes, né? O jogador que tinha que se acertar com o Santos, o Inter que tinha que se acertar com o Santos que tinha que se acertar com o Flamengo, e o Flamengo que tinha que se acertar com o Lille. E o documento que nos veio como se tudo isso tivesse resolvido. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu 2 vezes com o mesmo atleta. E, infelizmente, quando as coisas vão por isso que a gente várias vezes fala para vocês, enquanto o centro do país ou outros jornalistas dão que está fechado, e a gente numa situação até às vezes constrangedora, porque meia hora depois fecha, a gente diz, olha, eu não posso confirmar, porque é a palavra oficial do clube, né, eu não tenho nada assinado, formalizado o oficial, porque às vezes uma cláusula de uma minuta de contrato é definitiva. Um vencimento antecipado de uma parcela, né, por exemplo, não pagou, vence o contrato inteiro. Às vezes o clube bota uma condição dessa e não está nas linhas gerais, isso tranca toda a negociação, porque um não quer pagar, o outro não quer o juro, e aí pode voltar a zero. Depende da necessidade. E o Flamengo está muito rígido em relação às garantias. E disse ao Santos. Né? E pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. Né? É o que eu estou sentindo. Mas isso pode ter desdobramento. E a gente já colocou isso, tanto para o Santos quanto para o jogador, de que o nosso prazo se esgotou e terça-feira, se isso não tiver definido, o jogador se representa no Beira-Rio. E aí é uma condução interna do departamento de futebol, como é que vai se dar esse encaminhamento. Sobre o Thiago... O Flamengo está muito rígido em relação às garantias, e disse isso ao Santos. Cara, o Flamengo tem que estar rígido mesmo. O Flamengo tem que ser exigente mesmo. Porra, presidente, tu tá de sacanagem, cara? É tipo o comentário de um internauta aqui que comentou o seguinte: o cara compra fiado, não paga e quer vender aquilo que comprou e não pagou. Coisas do futebol brasileiro. Coisas do futebol brasileiro, do Internacional, do Corinthians. É inacreditável, o cara vem a público, vem em uma coletiva, ainda se acha no direito de vir de peito aberto, achar que está certo, de ter comprado um jogador, de não ter pago o jogador, de querer vender esse jogador para outro clube, sendo que não pagou para o Flamengo. Ainda vem na coletiva atacar o clube de regatas do Flamengo, debochar do clube de regatas do Flamengo, dizendo que o clube estão muito rígidos. E tem que ser assim mesmo. É como eu falei no começo do vídeo, o Flamengo não é mais uma bagunça, amigo. Se o Internacional é assim, bagunçado, aí é problema seu. Se outros clubes são assim bagunçados, aí é problema seu. É problema deles. O Flamengo não é assim, né? O Flamengo está muito rígido em relação às garantias e disse isso ao Santos. Pelo que estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. Cara,
É um absurdo, né? Ele ainda fala que o Flamengo está exigente demais. Tem que ser exigente mesmo, irmão. Tem que ser exigente mesmo. Se você quer, vamos lá, Alessandro Barcelos, se o senhor, para ser mais educado, que o senhor já é de idade, se o senhor quer vender o Thiago Maia, pague o Flamengo. Eu vou repetir o que o José Boto falou aqui. Eu vou repetir o que o José Boto falou no último sábado, após a vitória do Flamengo sobre o Vasquinho. O Internacional tem que pagar o Flamengo. Aí sim, pagou, quitou, a compra tá de boa, tá tranquilo, aí sim vai lá, pode vender para o Internacional. Agora, o senhor quer vender um produto, né? Desculpa estar usando até o jogador como um produto, assim, mas só para dar exemplo. Agora, o senhor quer vender um produto, sendo que você não pagou por esse produto e quer lucrar em cima? Cara, é o Porsche mijando no cachorro. Esse, como diz o amigo aqui, coisas do futebol brasileiro. E a torcida do Internacional, pelo que eu já vi em algumas lives, concorda com isso. Está a favor do que o Internacional está fazendo. É inacreditável. Ainda dizem que nós falaram que o Flamengo estava aliciando lá um jogador deles. É um fanfarrão ou não um cara desse? Comenta aí, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.